Apocalipse. O Brasil é um episódio de Game of Thrones em que todo mundo pode ser decapitado, tem muita gente que você não sabe o nome e o povo, de verdade, só faz figuração. Tudo pode acontecer. Com a queda de Michel, da casa Temer, o White Walker do Jaburu, surge uma eminência jovem, que é ele, Rodrigo, filho de César, oriundo da Casa Maia, também conhecido como o pai de toda a sudorese, ou aquele que parece sempre estar escondendo uma empada na bochecha. Rodrigo, você não estava de dieta, Rodrigo? Não. Você tá com uma empada. Eu não gosto de empada. Eu não gosto de empada. Sim, Rodrigo Maia pode ser o nosso presidente da República. E isso só pode ser algo escrito nas estrelas ou invocado por algum espírito ancestral, porque ele dificilmente chegaria lá apenas com base no seu carisma. Quando ele perdeu a disputa pela Prefeitura do Rio, conseguindo menos de 3% dos votos, ele jurou que não disputaria mais nenhum cargo executivo, só pro legislativo. E mesmo assim, meio que não estava rolando. Em 2014, ele teve apenas 1/4 dos votos que ele tinha obtido em 2006. Ano que vem, ele podia tentar a vida como como essa simpática criatura, por exemplo. A novidade no mundo pet são os micropig, também conhecidos como mini-porcos. Os micropigs adoram receber carinho, são inteligentes e não dispensam uma boa brincadeira, como é o caso da Filó. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu shippo o Maia com Filó. #MyLó. Cara. Muito fofo, né? O fato é que um micropig hoje é o primeiro na linha sucessória de Temer, já que ele foi eleito por seus colegas deputados para presidir a Câmara. O que aconteceu, né, para ele chegar lá? O que aconteceu foi que o Eduardo Cunha tinha acabado de renunciar, o Temer precisava de alguém de sua confiança para aprovar as reformas, e até o PT ajudou a eleger o Maia. No comando da casa, Rodriguinho foi cegamente fiel a Temer. Ele acelerou a votação das reformas e prometeu que ele barraria todo o pedido de impeachment do Temer que chegaria à sua mesa. Aí vieram os irmãos Lei e, no auge da impopularidade do presidente, Janot apresentou a denúncia contra Temer. Aí o Rodrigo fez o Temer e mostrou que tá cansado de ser um micropig decorativo. Assim, cansei. Já declarou que não vai fazer muito para barrar a aprovação da denúncia. Se ela for aprovada no plenário e o STF aceitar, a presidência cai no colo de Maia. Por isso, essa semana, o Greg News vai fazer um pouco de futurologia e a gente vai desbravar aquilo que ainda está por vir. O calendário Maia. Vai ver uma fumaça aqui, não? Você também? Os sinais estavam todos lá. Imaginem fumaça aqui. As grandes nuvens de gás lacrimogênio. Os 7 gols cabalísticos da Alemanha. A aparição do grande pato amarelo. A destruição da Presidentix. A ascensão do Necromancer. Ah, pastilha! Eu quero pastilha! A grande praga dos grampos. E, finalmente, a denúncia do profeta Janot. O céu de Brasília está alinhado e agora eu já posso dizer a vocês que o início está próximo. Com vocês as 7 profecias maias. Primeira profecia. O sertão vai virar um mar de Rivotril. Uma grande conquista de Digo Maia, na Câmara, foi liberar inibidores de apetite no país. Inibidores de apetite, que são remédios ótimos para quem quer emagrecer e não se incomoda muito com depressão e parada cardíaca. Sim, ele mesmo, o Rodrigo Empadinha, o famoso Empadigo. Empadigo na lista do Odebrecht, tá lá com o Empadigo. Fez o quê, o Empadigo? Legislou em causa própria. Sim, isso equivale ao Temer proibir alho e crucifixo. Mas remédio para emagrecer não é o único medicamento que o Empadigo curte. Eu sou muito emotivo, não sei nem como eu não chorei no discurso. Vem os deputados atrás de mim, toma calmante, você não vai aguentar. Hoje que eu aguentei, mas tomei 3 calmantes. Eu fiz besteira.
Mamãe, eu abri sua gaveta e peguei 6 calmantes. Que cara maravilhosa dele, travesso, né? Só que ele tinha que fazer igual os inibidores de apetite e liberar logo, então, pra geral. Afinal de contas, clonazepam é indicado em casos de estresse, ansiedade e pânico. Sintomas que todo brasileiro vai sentir se Maia for presidente. Segunda profecia. O algoz será jogado ao abismo. Quem nunca foi perseguido na escola? Quem nunca foi enfiado na lixeira? Quem não foi zoado porque achava que os filhos nasciam pela bunda? Ninguém? Só eu? Não? Enfim, se você já sofreu algum desses dramas, você vai se identificar com o Rodrigo Maia. Por quê? Porque ele é um cara sensível que passou por traumas de infância como os seus. Só que a merda é que os traumas dele foram na vida adulta e transmitidos em rede nacional. Agora o Eduardo fica um pouco nervoso. Ele sempre se refere ao ex-prefeito César Maia, tem fixação no César Maia. É uma coisa impressionante. Eu não posso responder. Por favor, candidato, prossiga. Só que não é um palco, Eduardo. Você tem que respeitar as pessoas. Eu gostaria que voltasse meu tempo. Candidato. Ele me tirou a minha orientação. Não pode ser assim. Toda vez ele ri. É gargalhada toda hora. Sim, esse cara que tira a orientação do nosso mascote era o Eduardo Paes. No início dos anos 2000, era o Paes que disputava com o Rodrigo Maia o amor do pai dele, o então prefeito César Maia. O Eduardo Paes era o garoto de ouro do prefeito. Era o membro mais querido da Juventude César Maia. Sim, isso existia. Eram jovens ricos que eram fãs de César Maia. E tinham o apelido de menudos. E você tinha vergonha do seu passado como escoteiro. Pensa que o Eduardo Paes era o menudo do César Maia. E se o César Maia amava mais esse jovem playboy do que o seu próprio filho suado nascido no Chile. Sim, Diguinho nasceu em Santiago do Chile e aprendeu a falar espanhol antes de português. Talvez por isso, inclusive, ele tenha problemas com a nossa cultura, tá? Vai saber, vai ver lá no Chile ele é normal, não sei. Vai ver aquela bochecha dele é uma empanada. Me gusta. Mas, por mais que o Rodrigo fosse um menino sem carisma, pouco estável e sempre muito suado, o sangue falou mais alto. Segundo a revista Piauí, César Maia teria pedido que Eduardo Paes não se candidatasse a deputado para não tirar o voto do seu menino. E Eduardo, claro, não obedeceu. E teve muito mais voto que o menino chileno. E virou prefeito e assumiu como missão da vida zoar o colega problemático, rindo da cara dele em rede nacional. Pois é, Eduardo, mas quem tá rindo agora? Você tá correndo o risco de se juntar a Sérgio Cabral em Bangu e Rodrigo Maia tá quase virando presidente. Parece muito um filme da Sessão da Tarde, em que o nerd que sofreu bullying finalmente consegue se vingar. Nossa, Parque, tu é estranho. Cuidado, Rodrigo. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, cara. Terceira profecia. O gato angorá terá mais 7 vidas. Imagina, tá? Você comprou uma casa nova e o antigo dono te avisou que, de repente, lá tem um gato angorá, que tá lá desde os anos 90 e que você vai ter que cuidar dele. E qual que é o nome desse gato? O nome dele é Moreira, o nome dele é Moreira, o nome dele é Moreira, 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 Moreira. Isso mesmo, Moreira Franco, o gato angorá da lista da Odebrecht. O apelido foi dado por Brizola e não tem nada a ver com o cabelo branco, mas com o fato dessa raça gostar de passar de colo em colo. E já foram vários colos, já que o Moreira foi desde militante maoísta até candidato a governador pelo PDS, partido da ditadura. Camaleão político, ele é uma espécie de David Bowie do mal, do mundo bizarro. Então, o Moreira deve pular do colo do Temer direto pro colo do Maia. Afinal, ele é sogro do Rodrigo. Sim, quer dizer, sogro não, mais ou menos. Calma. Não é meu sogro. É casado com a minha sogra. Você vê o nível de responsabilidade de alguns na imprensa brasileira também. Pra você ver o nível de irresponsabilidade da imprensa. O marido da sogra não é sogro. Só que não tem nem nome pro marido da sogra. É o quê? Sograsto, padrogro. Não existe, é sogro, Rodrigo Maia. É sogro sim, e não tem no que se inventar. Não, tem sim um pouco, na verdade. Citado na Lava Jato,
Moreira Franco foi abrigado por Temer na Secretaria-Geral da Presidência, uma pasta que ninguém sabe para que serve além de garantir foro privilegiado. Além desse emprego fantasma no governo Temer, Moreira foi vice-presidente da Caixa no governo Lula e ministro da Aviação Civil da Dilma. O segredo para fugir do desemprego é você ser um profissional eclético e topar qualquer mamata. Quarta profecia: o céu pode cair, mas o Deus do mercado ficará de pé. Não importa o presidente, Henrique Meirelles continuará ministro da Fazenda. Um Temer com Maia, ou se a Dilma voltar, ou se o Itamar Franco ressurgir dos mortos. O que é mais provável que a Dilma voltar. Enquanto todo mundo pode cair, Meirelles é o único que vai permanecer. Meirelles está para Brasília, assim como Carlos Alberto está para Praça Nossa. E os presidentes são tipo a velha surda, sabe? Tipo, passam e, enfim. Meirelles é uma figura mítica. Nos anos 90, foi filiado ao PSDB e foi presidente mundial do Bank Boston. Quando o Lula ganhou, o mercado achava que o Lula ia dar o calote na dívida, ia mudar o nome do país para República Bolivariana do Brasil, ia trocar um hino para Guantanamera. Imagina a surpresa quando o Lula chamou quem para o Banco Central? O presidente do Bank Boston, que é o banco para quem o Brasil mais devia dinheiro. O mercado, então, respirou tranquilo. E o mercado ama Meirelles de paixão. Afinal, os investidores nunca ganharam tanto dinheiro quanto no tempo dele. O Ibovespa cresceu quase 500% durante os 2 governos Lula. Sim, Meirelles ele conseguiu reduzir um pouco os juros, ele domou a inflação e bancou a política do governo de acumular reservas internacionais. Todo mundo queria o Meirelles no seu governo, menos uma pessoa, a Dilma. No livro A Sombra do Poder, o jornalista Rodrigo de Almeida, ex-assessor de Dilma, conta que, quando ela era candidata a presidente, ela descobriu que tinha câncer, né? E a Dilma, então, ficou sabendo que o Meirelles procurou Lula e disse a ele que, se Dilma não se recuperasse, ele estaria ali, com saúde e à disposição para ser candidato. Quando eleita, a primeira coisa que ela fez foi dispensá-lo. E eu também faria isso. Com um funcionário, se soubesse que ele aproveitou minha ida ao hospital para abordar minha namorada e dizer: olha, o seu Gregório morreu, tá? Vem de zap. Enquanto Dilma era presidente, o presidentax, Meirelles foi convidado por ninguém menos que Joesley para presidir a JF e aceitou. E era ele quem controlava todos os negócios dos irmãos Ley. Dizem que ele ganhava lá um salarinho de 40 milhões de reais por ano, além de plano saúde e ticket de refeição. Mentira, não tinha ticket de refeição. Vacilou os irmãos Ley. Pô, não tinha nem um Sodexo pra ele passar no bandejão. Passava lá, tinha que pagar. Aí os irmãos Ley, o que fizeram? Declararam guerra a Temer. E Meirelles é irmão dos irmãos Ley. E ele caiu? Não, ninguém nem fala disso. Por quê? Porque deixa quieto. A gente precisa dele. Quinta profecia. As grávidas serão oferecidas em sacrifício. Temer tem muita pressa de aprovar suas reformas, a casa tá pegando fogo, então pega logo as pratarias, gente. Só que quando o Senado foi examinar a reforma trabalhista aprovada pela Câmara, encontrou um monte de problema ali. Por exemplo, a reforma permitia que mulheres grávidas e lactantes trabalhassem em condições insalubres, tipo frio de trincar, calor de rachar, barulho infernal, radiação. Aliás, poucas coisas são tão certamente erradas quanto isso. Grávidas na radiação. Eu acho que até Hitler teria pensado, gente, acho que é melhor não, hein, é escroto. A gente está exagerando na maldade, gente, não sei. Tô meio culpado. A Câmara dos Deputados achou tranquilo. O Senado, o que fez? Fez o Schindler e disse, não, gente, aí já é demais. Vamos mudar esse ponto aqui, mais umas coisinhas aqui, tá pegando meio mal pra gente aqui. Acontece que se o Senado mudasse a lei, a reforma ia voltar à Câmara e teria que ser discutida de novo. Aí o que o Temer fez? Implorou que os senadores aprovassem logo a reforma do jeito que estava e ofereceu um acordo. Houve um acordo. A tramitação da reforma trabalhista só foi aprovada daquele jeito, só aconteceu da forma que foi, porque havia um acordo de que, na hora da sanção, o presidente Temer vetaria alguns pontos da reforma trabalhista ou faria ajustes por meio de medidas provisórias. Entre os pontos que Temer prometeu cortar estavam justamente as coisas como grávidas em ambiente insalubre. E aí o que Rodrigo Maia fez?
fez o Temer do Temer de novo e avisou que a Câmara não aceitará nenhuma mudança na lei. Ou seja, se ele virar presidente, é bem provável que tenham mulheres grávidas na usina Angra 3, ou assim, trabalhando no lixo hospitalar, ou na cozinha do Habib's. Vale lembrar que, apesar disso, Maia é contra o direito ao aborto. Ou seja, a gravidez da mãe, para ele, pode ser interrompida porque ela trabalha num reator nuclear, normal, mas jamais porque a mãe optou. Sexta profecia, a grande ficha vai cair sobre nós. Não. O início do calendário Maia não será o fim dos tempos, mas uma época em que a consciência mudará de patamar. E todos vamos ter que dar razão a Cunha. Na realidade, nós não temos um presidencialismo como deveria ser de colisão. A coalizão, na realidade, é uma cooptação. Porque nós estamos vivendo uma Constituição que é parlamentarista e, ao mesmo tempo, estamos num regime presidencialista. Se fosse o parlamentarismo, teria resolvido esse problema ontem com muita facilidade. Eu nunca achei que eu ia dizer isso, mas o Cunha tem toda a razão. Pois é, desde 88, o presidencialismo é uma ilusão e a gente vive, sim, o parlamentarismo no armário. Por quê? Porque o que derruba ou mantém um presidente não é o povo nem o judiciário, é o Congresso. Se o presidente tem base no Congresso, pode ser gravado combinando propina, pode nomear ladrão para ministério, pode acabar com as leis trabalhistas, não importa. Agora, se ele não tem maioria no Congresso, ele pode cair por uma pedalada. Pois é. Mas, no Brasil, nada é mais importante do que as eleições para presidente. Não tem debate para deputado, né? Nem ninguém adesiva o carro com a culpa não é minha, eu votei no Palderney. Sim. Sim, gente. Aliás, o Palderney existe, tá? E ele é irmão do Pauderley, é verdade. Os irmãos dele são Pauderley, Paulonei e Paulo. Que sorte, hein, Paulo? A verdade é que ninguém se importa com o voto do Palderney e seus colegas. A Gazeta do Povo veio aqui até as ruas de Curitiba para saber se as pessoas lembram em quem elas votaram na última eleição. Vou te falar que não lembro. Não lembro. Faço a mínima ideia, não me lembro. Olha, eu não tô lembrando o nome deles agora. Nesse momento eu não tô lembrando. Sim, ninguém sabe nem o nome de quem manda de verdade no país. E não é porque o nome deles é fácil de ser esquecido, como prova o nosso amigo Palderney. Inclusive, era o Palderney que estava lá ajudando Maia com o discurso de posse. Vamos, a partir de amanhã, tentar governar com simplicidade. Palderney, a próxima frase, você canta mais baixo. Mas não é o Palderney que vai assumir se o Maia virar presidente da República. É um cara chamado Fábio Ramalho, do PP de Minas Gerais. A grande contribuição dele até agora foi oferecer festas com muitas, abre aspas, mulheres jovens e bonitas, além de leitão à pururuca. Fábio é um insensível. Deve ser muito duro pro Rodrigo Maia ver todo mundo jantando seu primo à pururuca. Ramalho, também conhecido como Fabinho Liderança, namora a presidência da Câmara desde 2014, quando tentou a candidatura com o slogan o amigo de todos. Mas perdeu para Cunha, que pelo jeito era mais amigo de todos. Principalmente da turma do baixo clero underground, tipo um cara chamado André Fufuca. Aliás, chamava... Esse é o nome dele mesmo. Aliás, chamava o Cunha de papi. Nem as filhas do Cunha chamam ele assim. Eu, se fosse elas, inclusive, chamava de motivo de eu usar o sobrenome da minha mãe. Sétima profecia. O grande pacto vai vingar. Sim, o Maia fez um pacto com o DEM. O Partido de Maia Democratas, cuja sigla é DEM, já chamou PFL, já chamou PDS, já chamou Arena, Partido da Ditadura. Sim, o Partido da Ditadura hoje chama Democratas. Brasil. Esse é o Brasil. Nos tempos áureos de Antônio Carlos Magalhães, o partido já teve 101 deputados eleitos, até que viu sua bancada encolher a cada ano e, em 2014, só conseguiu eleger 21 deputados. Com o presidente, Maia conseguiria 80 novas adesões e fecharia o ano com 100 deputados para o seu partido, o DEM. O mesmo número dos seus tempos áureos. Isso significa mais dinheiro do fundo partidário, mais tempo de TV, mais poder de barganha em 2018, ano eleitoral que promete ser mais quente do que o próprio inferno. Sim, inferno, também conhecido como lar do DEM.
Ou seja, Temer não pode seguir presidente e Maia é um dos piores nomes do planeta para assumir a cadeira. A solução talvez seja chamar um síndico. Não qualquer um. O síndico, ele mesmo. O síndico. Tim Maia. Que, por acaso, também pertence à dinastia Maia. Só ele pode nos dar uma resposta racional. Diferente dos políticos, ele não quer dinheiro, só quer amar. A situação tá complicada. Mais que pensei, mais que eu esperava, baby. O Brasil está em desencanto e não é primavera, mas eu te amo e precisamos de caminhos. Dentro de todos os caminhos, um caminho parece inevitável, ainda que traga tristeza a todos do Leme ao Pontal. Sem contar com Calabouço, Flamengo e Botafogo, Urca e Praia Vermelha. Esse caminho tem um nome, e o nome dele é... O caminho do bem. O caminho do bem. Todo mundo. O caminho do bem. Já denunciou. Está em andamento. Todo mundo. O Pacto Nacional. Todo mundo dentro. O caminho do DEM é o destino agripino. O caminho do DEM, Temer fora. E agora, o caminho do DEM, acredite, mas duvide. O caminho do DEM. O caminho do DEM é um pesadelo total. Mas o caminho do DEM é o único caminho. O caminho do DEM é um mundo irracional. O porquinho do DEM, Peppa Pig, Micropig. O porquinho do DEM, ele chora, não melhora. O porquinho do DEM, ansiolítico, nem pra síndico. O porquinho do DEM, empossado, bem suado. Leia o livro A Constituição Nacional. Ouça o grande procurador, mestre Janot. Está profetizado no áudio de Sérgio Machado. Tá grave? Tá muito, mas quer mais grave. Bateria, Rafael Santana. Na guitarra, Guilherme Menezes. E no baixo, ele, Guilherme Aston. Na gravação do áudio, Joesley Batista. E a Joesley? Gravador merda, hein, Joesley? Porra! Merda, gravador, cadê o áudio do gravador, Joesley? Aumenta só um pouquinho, o porquinho do DEM. Com vocês, Greg News, toda sexta-feira. Sexta-feira, às 22 horas, onde? Na HBO!